Elisa buscava uma segunda chance, talvez até prazer, algo que seu primeiro casamento nunca deu. Mas quando chegou ao interior, encontrou Caleb, um peão jovem, virgem, inocente, que na primeira noite de núpcias dormiu em outro quarto. Durante 3 semanas, ele a evitou como se tivesse medo de tocá-la, até que ela, com a mala pronta, decidiu ir embora ao amanhecer. Ele a encontrou no estábulo, chorando, e lhe confessou algo que mudaria tudo entre eles. Se esta história tocou sua alma, deixe seu like. É sua maneira de dizer eu também acreditei que era tarde demais para começar de novo. Agora comente, como você acha que termina esta história? O que ele confessou? Compartilhe sua intuição, sua experiência, ou o que sentiu ao ouvir isso. Te leio. A diligência chegou a Dry Willow quando o sol começava sua descida lenta em direção às montanhas distantes. O céu se tingia de âmbar e malva, cores que pareciam se espalhar sobre a terra seca como uma promessa que ninguém tinha pedido. Eliza Harrow desceu com uma única mala de couro gasta e o peso invisível de 4 invernos de viuvez grudados nos ossos. Suas botas tocaram o chão poeirento com um som suave, quase imperceptível, como se temesse se anunciar demais. Ninguém gritou seu nome. Ninguém correu para recebê-la com abraços calorosos. Os rostos que a observavam das varandas e das janelas mostravam curiosidade contida, aquela classe de interesse que se disfarça de educação, mas que não deixa de avaliar, medir, julgar. Elisa tinha consciência de cada olhar. Aos seus 30 anos, tinha aprendido a ler a linguagem silenciosa dos povoados pequenos, onde cada gesto era uma declaração e cada silêncio uma opinião. Era uma mulher de estatura média, com mãos firmes, que tinham conhecido o trabalho duro e uma postura que falava de dignidade protegida com esforço. Seu cabelo castanho estava preso em um coque baixo. Alguns fios rebeldes escapavam perto das têmporas, tocados pelo pó do caminho. Seus olhos, de um verde acinzentado, tinham aquela qualidade dos lagos profundos, tranquilos na superfície, mas com correntes ocultas que podiam arrastar quem entrasse sem cuidado. O que ninguém podia ver era a ausência que morava em seu peito. Uma saudade sem nome, um desejo de algo que nunca tinha tido realmente. Seu primeiro casamento tinha sido um acordo prático que terminou antes de começar de verdade. 3 anos, junto a um homem que a tratava como móvel útil, que morreu de pneumonia sem jamais ter falado seu nome. Com ternura. Elisa tinha chorado no funeral, não por ele, mas por todas as versões de si mesma que nunca chegaria a conhecer ao lado dele. Agora estava aqui, neste povoado de nome melancólico, porque uma carta assinada por Caleb Rowan tinha chegado às suas mãos em pleno inverno. A carta era breve, quase desajeitada em sua sinceridade. Precisava de uma esposa, tinha um sítio, prometia respeito e uma vida tranquila. Não falava de amor. Isso tinha sido, estranhamente, o que a convenceu. O amor, Elisa tinha aprendido, era uma palavra que os homens usavam para pedir sem dar. Senhora Harrow. A voz era suave, quase em dúvida. Elisa se virou e o viu. Caleb Rowan, o homem que seria seu marido em 3 dias. Era mais jovem do que tinha imaginado. Talvez 26 anos. Magro, mas com a musculatura definida de quem trabalha na terra desde que se lembra. Seu rosto era anguloso, com maçãs do rosto marcadas e uma mandíbula que se apertava levemente, como se estivesse segurando algo. Os olhos eram o mais notável, escuros, atentos, com aquela qualidade de quem observa o mundo com mais cuidado do que mostra. Levava um chapéu gasto na mão direita, segurando-o contra o peito em um gesto que parecia ensaiado, mas sincero. Quando sorriu, foi um sorriso pequeno, quase aliviado, como se tivesse temido que ela não descesse da diligência. Sou Caleb Rowan, disse e estendeu a mão. Elisa a apertou. Sua palma era quente, calejada, firme sem ser agressiva. Ele segurou o contato apenas 1 segundo, mais do que o necessário, como se quisesse decorar algo, e logo a soltou com cuidado. A viagem foi suportável? Perguntou, pegando a mala dela sem esperar resposta. Foi, respondeu ela. Não havia mais o que dizer. Caminharam em direção a uma carroça puxada por 2 cavalos de pelo escuro.
Caleb acomodou a mala com cuidado. Depois ofereceu a mão para ajudá-la a subir. Elisa a aceitou, sentindo a força contida naquele gesto, a forma como ele se certificava de que ela estava bem acomodada. Antes de soltar, o caminho para o sítio Twin Pines foi silencioso. Caleb manejava as rédeas com movimentos precisos, econômicos. De vez em quando, apontava algo. O riacho que dividia a propriedade vizinha, o velho salgueiro que dava nome ao povoado, as montanhas que ficavam roxas com o entardecer. Elisa escutava sem responder muito. Não era desconforto, mas a cautela de dois desconhecidos que tinham prometido uma vida sem se conhecerem. Quando chegaram, o sol já tinha se escondido. O sítio era simples, mas bem cuidado. Uma casa de madeira com varanda, um celeiro grande, currais onde algumas vacas ruminavam preguiçosamente. Caleb acendeu uma lamparina de óleo e a guiou para dentro. A casa é simples, disse, quase se desculpando, mas é firme, não entra frio no inverno. Elisa percorreu o cômodo com o olhar. Uma cozinha com fogão de ferro, uma mesa de madeira gasta, 2 cadeiras, um sofá remendado junto à lareira apagada. Tudo limpo, ordenado, com aquela limpeza de quem vive sozinho e não quer que a solidão apareça demais. É um bom lar, disse ela. E era verdade. Caleb pareceu relaxar levemente. Seu quarto é aqui, indicou, apontando uma porta. Eu dormirei no quarto de trás, até que você se sinta à vontade. Elisa olhou para ele então, realmente olhou para ele. Havia algo em sua voz, uma mistura de respeito e algo mais que não conseguia identificar. Medo, vergonha, não podia saber ainda. Obrigada, disse simplesmente. Naquela noite, deitada em uma cama que cheirava a lençóis recém-lavados com sabão de lavanda, Elisa escutou os sons da casa se acomodando. Os estalos da madeira, o vento soprando entre as tábuas, o mugido distante de uma vaca. E mais além, no quarto de trás, o silêncio de um homem que não dormia. Perguntou-se que tipo de casamento estava prestes a começar. O dia do casamento chegou com um céu limpo e um ar fresco, que cheirava a ervas e terra seca. Elisa acordou antes do amanhecer, como era seu costume, e ficou parada na cama, olhando. O teto de madeira escura. Em 3 horas, seria a esposa de Caleb Rowan. Em 3 horas, falaria palavras que a amarrariam a um homem que mal conhecia, em um povoado onde ninguém a conhecia. Levantou-se devagar, lavou o rosto com a água fria da bacia, escovou o cabelo até que brilhasse com tons de cobre sob a luz fraca. O vestido que tinha trazido era de um azul escuro, simples mas digno, com botões pequenos que subiam até o pescoço. Vestiu-o com movimentos metódicos, abotoando cada botão como quem realiza um ritual antigo. Quando saiu para o corredor, Caleb já estava na cozinha. Tinha preparado café, o cheiro enchia o espaço com um calor inesperado. Ele se virou ao ouvi-la, e por um momento pareceu perder o fôlego. Seus olhos percorreram o corpo dela com uma mistura de admiração e algo parecido com terror. Está linda, disse, e as palavras soaram arrancadas, como se lhe custasse falar. Elisa sentiu calor nas bochechas. Ninguém dizia isso para ela há anos. Obrigada, murmurou. Tomaram café em silêncio. Pão com manteiga, café preto, um pouco de geleia de ameixa. Caleb comia devagar, como se estivesse adiando algo inevitável. Elisa notou que as mãos dele tremiam levemente ao segurar a xícara. Às 10, subiram na carroça. O caminho para o povoado foi mais curto do que ela lembrava. As casas começaram a aparecer, depois a rua principal com sua venda, seu posto de correio, sua pequena igreja branca ao final do caminho. Havia gente reunida, pouco mais da metade do povoado. Rostos curiosos, alguns gentis, outros fechados. O reverendo Morrison era um homem de 60 anos com barba grisalha e olhos cansados. Recebeu-os com um sorriso formal, guiou-os para o interior. O espaço era pequeno, com bancos de madeira e janelas altas, por onde entrava a luz em colunas douradas. Cheirava a cera de vela e poeira velha. A cerimônia foi breve. O reverendo falou sobre o dever, a paciência, a construção de um lar. Quando chegou o momento dos votos, Caleb pegou a mão dela. A dele estava fria. Falou as palavras com voz firme, olhando-a diretamente nos olhos. Ela repetiu os votos.
Sua voz soou mais segura do que se sentia. Quando terminou, o reverendo os declarou marido e mulher. Pode beijar a noiva, anunciou. Caleb hesitou. Por um segundo infinito, Elisa pensou que ele não faria isso. Mas então ele se inclinou e pressionou os lábios contra a bochecha dela. Foi um contato suave, quase medroso. Obrigado, sussurrou perto do ouvido dela. As pessoas os parabenizaram com formalidade educada. Algumas mulheres abraçaram Elisa, desejaram felicidade. Os homens apertaram a mão de Caleb, fizeram piadas que ele recebeu com sorrisos tensos. Elisa notou os olhares, os sussurros mal disfarçados. De volta ao sítio, Caleb dirigiu com as mandíbulas apertadas. Quando chegaram, desceu primeiro. Ofereceu a mão para ela. Desta vez, quando suas palmas se tocaram, ele não a soltou imediatamente. Ficou assim, segurando-a, olhando seus dedos entrelaçados. Elisa, disse. Primeira vez que falava o nome dela. Preciso que saiba que a respeito, que não vou pressionar, que pode levar o tempo que precisar. Ela assentiu, embora não estivesse certa de entender. Naquela noite, cada um foi para seu quarto. Elisa deitou vestida, olhando a lua. Escutou Caleb se mexer no quarto de trás, o ranger do colchão, o suspiro longo de quem não encontra descanso. Era sua noite de núpcias. E dormiam em quartos separados. As semanas seguintes passaram em uma quietude estranha, quase fora do normal. Elisa levantava ao amanhecer, preparava o café enquanto Caleb já estava no curral cuidando do gado. Comiam juntos com poucas palavras. Ele perguntava se precisava de algo. Ela respondia que não. Depois ele saía para trabalhar, e ela ficava na casa, limpando espaços que já estavam limpos, cozinhando comidas que ele agradecia com acenos de cabeça. Caleb era atencioso de maneiras que a deixavam confusa. Deixava café quente no fogão antes de ela acordar. Consertou a cerca da horta sem que ela pedisse. Trouxe tecido novo do povoado para que pudesse fazer cortinas. Cada gesto era cuidadoso, considerado, quase sagrado, mas nunca a tocava, nem sequer por acidente. Quando passavam pelo mesmo corredor, ele encostava na parede para evitar o toque. Quando ela lhe entregava um prato, ele esperava ela colocar na mesa antes de pegar. Pelas noites, escutava os passos dele se afastando para o quarto de trás, escutava a porta fechar com um clique suave. No início, Elisa sentiu alívio. Seu primeiro casamento tinha sido uma sucessão de noites desconfortáveis, de contatos mecânicos que a deixavam se sentindo vazia e usada. A distância de Caleb era, nesse sentido, um descanso. Mas, com o passar dos dias, o alívio começou a se transformar em algo mais inquietante. Uma pergunta que crescia em sua mente como mato ruim. Por que um homem busca esposa para depois tratá-la como visita temporária? Observava-o trabalhar pela janela da cozinha. Caleb era forte apesar da magreza, movia sacos de milho com facilidade. Arrumava a bomba de água com mãos habilidosas. Às vezes o escutava falar com os cavalos, sua voz baixa e gentil, dizendo coisas que nunca dizia para ela. Nesses momentos, Elisa sentia uma pontada estranha no peito, algo parecido com ciúme, mas mais profundo, mais triste. Uma tarde, enquanto lavava a roupa na tina grande do quintal, Martha Bell, uma vizinha de 50 anos, com olhos vivos e língua afiada, apareceu com uma cesta de maçãs. Pensei em trazer um presente de boas-vindas, disse, embora seus olhos examinassem o rosto de Elisa com algo mais que educação. É muito gentil, respondeu Elisa, secando as mãos no avental. Tomaram chá na varanda. Martha falou do povoado, dos vizinhos, das próximas festas de outono. Depois, com um sorriso que não chegava aos olhos, disse: deve ser uma grande adaptação, casar com um homem tão particular. Elisa manteve a voz neutra. Caleb é atencioso. Ah, sem dúvida. Sempre foi. Atencioso demais, diriam alguns. Martha fez uma pausa. Alguns no povoado se perguntam se esse rapaz algum dia vai crescer de vez. Já sabe como é. 26 anos e nunca foi visto com nenhuma moça. Tem quem diga que talvez não tenha interesse. O veneno estava embrulhado em preocupação fingida, mas Elisa o reconheceu na hora.
Era o mesmo tipo de comentário cruel que tinha aguentado quando ficou viúva, quando as pessoas cochichavam que talvez tivesse sido culpa dela de alguma forma. Meu marido trabalha muito duro, disse Elisa com uma firmeza que surpreendeu Marta, e me trata com respeito. Nem todos podem dizer o mesmo de seus casamentos. Marta piscou, abriu a boca, fechou. Despediu-se pouco depois com um sorriso tenso. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, Elisa não conseguiu parar de pensar nas palavras da mulher. Era verdade? Caleb não tinha interesse em mulheres? Ou por acaso havia algo nela que o afastava? Quando ele entrou para jantar, ela o estudou com disfarce. A forma como os olhos dele fugiam dos dela, como seus ombros se apertavam quando estavam no mesmo cômodo, a maneira como suas mãos se fechavam quando ela passava perto. Não parecia indiferença, parecia medo. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Caleb, notando o olhar dela. Não, mentiu ela. Nada. Mas naquela noite, deitada em sua cama vazia, Elisa enfrentou uma verdade incômoda. Estava começando a se importar. Importava que Caleb a evitasse. Importava dormir sozinha. Importava o vazio que crescia entre eles como um abismo. Silencioso, e não sabia o que fazer sobre isso. A madrugada do dia em que Elisa decidiu ir embora chegou com um frio estranho para a época. Tinha acordado antes do sol, olhando o teto escuro do seu quarto, contando as vigas de madeira que já conhecia de cor. 3 semanas e 4 dias desde o casamento, 25 noites dormindo sozinha, 25 dias se sentindo como uma presença aguentada, mas não desejada. A decisão não tinha vindo de uma vez, mas foi se formando devagar, como areia, no fundo de um rio. Cada gesto evitado de Caleb, cada conversa que morria antes de começar, cada noite ouvindo os passos dele se afastando para o quarto de trás, tudo tinha ido se acumulando até formar uma certeza firme. Isto não era um casamento. Era uma farsa educada, e ela não tinha energia para manter isso. Tinha sobrevivido a um casamento sem amor. Não ia sobreviver a um sem sequer tentativa. Levantou-se quando o céu mal começava a clarear, com aquela luz cinza que vem antes do amanhecer. Vestiu sua roupa de viagem, dobrou suas poucas coisas e as guardou na mala com movimentos mecânicos. Não tinha para onde ir exatamente, mas sabia que não podia ficar. Preferia a dúvida do caminho à certeza de ser não desejada. Deixou a aliança sobre o criado mudo. Era um aro simples de prata que Caleb tinha lhe entregado na igreja com mãos trêmulas. Olhou-o por um momento, sentindo um aperto estranho no peito. Depois, saiu do quarto. A casa estava em silêncio. Caleb ainda dormia, ou pelo menos, não havia sinais de movimento no quarto de trás. Elisa caminhou para a porta principal com a mala na mão, mas algo a parou. Não podia ir embora assim, como uma ladra na noite. Merecia deixar ao menos uma explicação, por curta que fosse. Foi ao estábulo deixar a chave no gancho perto da porta, onde Caleb sempre aguardava. Talvez ele entendesse o recado. A lamparina de óleo que pendia de uma viga jogava sombras longas entre os boxes. O cheiro de feno e couro era confortante de uma maneira que doía. "Por que você vai embora?" A voz de Caleb a assustou. Virou-se e o viu de pé na entrada do estábulo, descalço, com a camisa meio abotoada e o cabelo bagunçado. Seu rosto estava pálido, quase um fantasma sob a luz fraca. Parecia ter envelhecido 10 anos naquele instante. Elisa apertou a alça da mala. "Porque não posso continuar assim." "Assim como?" Deu um passo à frente. "Te dei espaço. Te respeitei. Tentei..." "Tentou o quê, Caleb?" As palavras saíram mais duras do que queria. "Me ignorar? Me tratar como um móvel que ocupa espaço, mas não serve para nada?" Ele recuou como se tivesse levado um golpe. Não era minha intenção. Sou sua esposa", disse Elisa, e pela primeira vez em semanas sentiu raiva, pura e limpa. "Fiz votos com você. Vim até aqui, a este lugar onde não conheço ninguém, onde as pessoas me olham como se eu fosse uma aproveitadora que te enganou. E você nem sequer consegue olhar para mim. Eu olho para você", sussurrou ele. "O tempo todo. Mas não me toca. Não fala comigo. Se tranca cada noite como se minha presença fosse um castigo." Caleb se deixou cair em um fardo de feno,
Escondeu o rosto entre as mãos. Por um momento, Elisa pensou que ele levantaria e iria embora, que este seria o fim de uma conversa que devia ter acontecido semanas atrás. Mas então ouviu um som estranho, soluçado. Estava chorando. Caleb Rowan, seu marido silencioso e cuidadoso, chorava sem tentar esconder. Seus ombros tremiam, sua respiração estava errada. Elisa ficou parada sem saber o que fazer. Tinha visto homens chorarem antes, mas sempre de raiva ou bêbados, nunca assim, com essa classe de fraqueza exposta. Não sei como, disse finalmente com a voz quebrada. Nunca soube, nunca toquei uma mulher, nem sequer beijei alguém antes do casamento. Elisa sentiu que o chão se mexia sob seus pés. O quê? Caleb levantou o rosto. Tinha os olhos vermelhos, as bochechas molhadas. Meus pais morreram quando eu tinha 17. Fiquei sozinho. Neste sítio, trabalhando do amanhecer até escurecer. Nunca tive tempo para namoros para aprender o que outros aprendem. E depois os anos passaram e já era tarde demais. Era o homem estranho que vivia sozinho, que não sabia falar com as mulheres, que ficava nervoso se uma moça sorria para ele no povoado. Fez uma pausa, passou a manga no rosto. Quando te escrevi, quando vi sua foto, pensei que talvez com você pudesse ser diferente, que pudéssemos construir algo devagar. Mas quando você chegou, quando desceu daquela diligência, era tão linda que me deu pavor. E depois, no casamento, quando todos nos olhavam, quando tive que te beijar, pensei que iam perceber, que veriam que não sei nada, que sou uma farsa como marido. Elisa soltou a mala. Caiu no chão com um barulho seco. Eu achava que você não me queria, disse ela, a voz quase um sussurro. Caleb deu uma risada amarga. Não querer... Balançou a cabeça. Elisa, eu reparo em você o tempo todo, em como dobra as mangas quando lava os pratos, em como canta baixinho quando acha que não estou ouvindo, na maneira como a luz da manhã se enrola no seu cabelo. Tenho medo porque você importa demais para mim, porque cada noite me pergunto como seria te tocar, e cada manhã acordo apavorado de fazer errado, de te decepcionar, de ser para você o que seu primeiro marido foi. Um erro. As palavras flutuaram no ar do estábulo, cheias de uma honestidade que doía. Elisa sentiu algo soltar em seu peito, uma tensão que vinha segurando desde que chegou a Dry Willow. Você não é um erro, disse ela. Caleb olhou para ela com olhos cheios de esperança e pavor misturados. Não. Elisa deu um passo em direção a ele, depois outro. Ajoelhou-se na frente do fardo de feno, ficando na altura dos olhos dele. Você me tratou com mais gentileza do que qualquer um em anos. Me deu espaço quando eu precisei. Foi atencioso e paciente. Estendeu a mão, hesitou um momento, depois a colocou suavemente sobre a dele. Mas preciso que me deixe entrar, que fale comigo, que confie em mim. A mão de Caleb sob a dela tremia. Não sei como fazer isto, admitiu. Eu também não, disse Elisa. E era verdade. Meu primeiro casamento me ensinou muitas coisas, mas não me ensinou a ser feliz. Não me ensinou o que se supõe que deve sentir. Então talvez possamos aprender juntos. Caleb virou a mão, entrelaçou seus dedos com os dela. Foi um movimento desajeitado, mas com vontade. Você vai ficar? Perguntou ele com uma fragilidade que quebrava algo em Elisa. Ela pensou na mala jogada no chão, na aliança que tinha deixado sobre o móvel, em todas as versões do futuro que se abriam a partir deste momento. Vou ficar, disse ela. Mas preciso que me prometa uma coisa. O que for. Fale comigo. Me diga o que pensa, o que sente. E se algo te assusta, me diga também. Chega de silêncio. Caleb assentiu. Apertou os dedos dela. Chega de silêncio. Repetiu. Ficaram assim, ajoelhados entre o feno e as sombras, enquanto lá fora o sol começava a subir sobre as montanhas. Não era um final feliz. Era apenas um começo frágil, construído sobre confissões doloridas e promessas sem certeza. Mas era algo. E para duas pessoas acostumadas com o nada, algo era o bastante. Voltaram para a casa quando o sol já estava alto, banhando o sítio em uma luz dourada que fazia tudo parecer diferente, mais nítido. Elisa pegou sua mala do estábulo, sentindo o peso dela como um lembrete de quão perto esteve de ir embora. Caleb caminhava ao seu lado,
Não muito perto, mas também não distante, como se estivesse medindo uma nova distância aceitável entre eles. Na cozinha, ele preparou o café enquanto ela tirava o casaco de viagem. Os movimentos eram os mesmos de sempre. Caleb sabia exatamente onde estava cada coisa, quanto café colocar, quanto tempo deixar a água ferver, mas algo no ar tinha mudado. O silêncio já não era desconfortável, era de espera. Sentaram à mesa, um de frente para o outro. Elisa envolveu as mãos na xícara quente, deixou o vapor tocar seu rosto. Caleb a olhava por cima da borda da própria xícara, com aquela intensidade nova que tinha aparecido depois das confissões no estábulo. "O que fazemos agora?" perguntou ele finalmente. Elisa pensou na pergunta. Era tão simples e tão complicada ao mesmo tempo. "Acho que começamos de novo", disse ela, mas desta vez sem fingir ser o que não somos. Caleb assentiu devagar. "Eu gostaria de saber coisas sobre você, coisas de verdade. Tipo o quê? Tipo, o que te faz rir? Ou o que você gostava de fazer antes de vir para cá? Ou por que aceitou casar comigo?" Elisa sorriu levemente, um sorriso pequeno e sincero que surpreendeu os dois. "Aceitei casar com você porque sua carta era honesta. Não prometia amor eterno nem riquezas, só prometia respeito e um lar tranquilo." Fez uma pausa. "E porque sua letra era bonita. Dava para ver que você se esforçou ao escrevê-la." Caleb ficou vermelho, algo que Elisa achou inesperadamente encantador. "Eu a reescrevi 7 vezes", admitiu. "Queria que soasse, não sei, como alguém que valeria a pena estar junto. E o que você quer saber de mim?" "Tudo", disse ele, com uma simplicidade desarmadora. "Mas podemos começar aos poucos." Assim começou algo novo entre eles. Durante os dias seguintes, falaram mais do que tinham falado em todas as semanas anteriores juntas. Conversavam enquanto tomavam café, enquanto Elisa bordava perto da janela e Caleb consertava arreios na varanda, enquanto preparavam o jantar juntos com uma coordenação desajeitada, mas cada vez mais fluida. Elisa contou sobre sua infância em Boston, sobre seu pai, que era relojoeiro, e a ensinou a dar valor à precisão das coisas pequenas. Falou de seu primeiro casamento sem entrar em detalhes dolorosos, apenas o suficiente para que ele entendesse por que tinha vindo para o interior. Buscava uma segunda chance, um lugar onde ninguém conhecesse sua história. Caleb falou de seus pais, de como sua mãe cantava enquanto cozinhava e seu pai o ensinou a ler as estrelas para se guiar nas noites sem lua. Contou sobre a febre que os levou no mesmo inverno, como ficou com 17 anos e um sítio que não sabia se poderia manter sozinho. Falou de sua solidão, dos anos aprendendo a se virar sozinho até que se esqueceu de como pedir companhia. Uma tarde, enquanto lavavam juntos os pratos do jantar, ele lavava, ela secava. Caleb disse: "Tem algo que preciso te falar." Elisa olhou para ele. Ele mantinha os olhos fixos nas mãos, mergulhadas na água com sabão. "Quando eu disse que nunca estive com uma mulher, quis dizer em todos os sentidos. Não só aquilo, mas tudo. Não sei como conquistar. Não sei que gestos se supõe que devo fazer. Não sei se existe um momento certo ou uma forma certa." Elisa deixou o prato que estava secando. "Você quer aprender?" Caleb finalmente a olhou. "Sim, mas não quero te apressar. Não quero que se sinta obrigada." "Não me sinto obrigada", disse ela, surpresa por quanto dizia isso a sério. "Mas preciso que entenda uma coisa. Meu primeiro casamento me deixou marcas. Não físicas, mas marcas, enfim. Tem coisas que me custam. Tem momentos em que posso parecer distante e não tem a ver com você." "Tipo, que coisas?" Elisa respirou fundo. "Tipo, sentir que meu corpo é meu. Tipo, não achar que o toque vem com obrigações. Tipo, acreditar que alguém pode me tocar e que não seja só para tirar algo de mim." Caleb assentiu, com uma seriedade que a tocou. "Então vamos devagar. Tão devagar quanto você precisar. E se for devagar demais para você?" Ele deu uma risada suave. "Elisa, tenho 26 anos e nunca peguei na mão de uma mulher antes do nosso casamento. Acho que aguento o ritmo que você quiser." Naquela noite, depois do jantar, sentaram juntos no sofá em frente à lareira. Era a primeira vez que dividiam aquele espaço. Caleb mantinha as mãos sobre os joelhos, visivelmente desconfortável, mas decidido.
Elisa, depois de um momento, estendeu a mão e tocou a dele. Ele se assustou levemente e depois relaxou. Virou a palma para cima, deixou que ela entrelaçasse os dedos com os dele. Ficaram assim durante um tempo longo, olhando o fogo, sentindo o calor de suas mãos unidas. É bom, disse Caleb em voz baixa. É, concordou Elisa. É sim. Foi um gesto pequeno, quase sem importância, mas para ambos, acostumados com a falta de toque, pareceu atravessar um portal importante. Quando chegou a hora de dormir, Caleb se levantou para ir para o quarto de trás como sempre. Mas Elisa o parou. Você podia dormir no seu quarto, disse ela. No quarto principal, se quiser. Caleb olhou para ela com olhos incertos. E você? Eu dormiria lá também. Tem certeza? Elisa assentiu. Não precisa acontecer nada além de dormir. Mas eu gostaria de não continuar em quartos separados. Parece errado. Caleb engoliu seco. Assentiu. Apagaram as lamparinas juntos. Caminharam para o quarto principal com passos lentos. Dentro, a cama de casal que não tinha sido usada esperava, a colcha perfeitamente esticada. Elisa se trocou atrás do biombo, enquanto Caleb fazia o mesmo de costas no outro canto do quarto. Quando finalmente deitaram, cada um se manteve no seu lado da cama, deixando um espaço seguro no meio. A escuridão fazia tudo mais fácil e mais difícil ao mesmo tempo. Boa noite, Elisa, sussurrou Caleb. Boa noite, Caleb. Passou um tempo longo antes que qualquer um dos dois dormisse, mas quando finalmente dormiram, foi com a consciência de que não estavam sozinhos, de que do outro lado daquele espaço na cama havia alguém que estava tentando, igual a eles, entender como se constrói algo do nada, desde algo pequeno, frágil, mas decidido a crescer. Os dias começaram a tomar uma nova forma. Elisa notou mudanças sutis em Caleb, pequenas coragens que indicavam seu esforço por aprender esta linguagem nova que era a intimidade. Uma manhã, enquanto ela preparava o café, ele se aproximou por trás e, com uma falta de jeito evidente, apoiou brevemente a mão no ombro dela antes de recuar como se tivesse se queimado. Bom dia, disse com a voz um pouco mais alta que o normal. Elisa virou e sorriu para ele. Bom dia. Foi um momento sem importância, que pareceu gigante para os dois. Caleb começou a deixar coisas para ela. Flores do campo em um copo perto do lugar dela na mesa, uma pedra lisa e bonita que encontrou perto do riacho, um livro de poemas gasto que tinha sido da mãe dele. Nunca as entregava com cerimônia. Simplesmente apareciam como recados silenciosos. Penso em você, quero que seja feliz, eu te vejo. Elisa, por sua parte, aprendeu que Caleb amava quando ela tocava o cabelo dele. Um dia, enquanto ele lia sentado na varanda, ela passou os dedos entre os fios escuros sem pensar e sentiu como todo o corpo dele relaxava sob o toque. Desde então fazia isso com frequência. Pequenos carinhos que ele recebia como quem recebe água no deserto. Descobriu também que Caleb tinha senso de humor, embora fosse seco e difícil de perceber no começo. Fazia observações sobre as galinhas que faziam os dois rirem, imitava com perfeição os gestos metidos do dono da venda, contava histórias de suas tentativas jovens de domar cavalos que sempre terminavam com ele no chão. Uma tarde, enquanto colhiam vegetais na horta, Caleb disse: Tenho uma coisa para você. Do bolso da camisa tirou um pequeno objeto embrulhado em tecido. Elisa o desembrulhou com cuidado. Era um broche de prata em forma de pássaro, delicadamente esculpido, com pequenas pedrinhas azuis nas asas. Era da minha mãe, explicou Caleb. Ela usava aos domingos. Pensei que você gostaria de ter. Elisa passou o polegar sobre o metal frio, sentindo cada curva, cada detalhe minúsculo. Não posso aceitar isto. É uma lembrança de família. Você é minha família, disse ele simplesmente. E ela gostaria que você tivesse. Elisa sentiu um nó na garganta. Nenhum objeto tinha sido dado a ela com tanto significado. Prendeu o broche no vestido, logo acima do coração. Obrigada, sussurrou. Naquela noite, quando deitaram, o espaço entre eles na cama era menor. Não muito, mas o suficiente para que Elisa pudesse sentir o calor que vinha do corpo de Caleb. Dormiu com os dedos tocando o broche de prata, sentindo que algo estava mudando. Lento, mas sem volta, como um rio que esculpe a pedra.
Foi uma noite de chuva quando algo se quebrou entre eles. Ou talvez se completou. Havia tempestade desde o anoitecer. Raios que iluminavam o quarto em clarões, fantasmagóricos, trovões que faziam as janelas tremerem. Elisa não tinha medo de tempestades, mas havia algo na força desta que a deixava nervosa. Estavam deitados em seus lados de sempre da cama quando um trovão muito forte sacudiu a casa. Elisa se assustou e, sem pensar, sua mão buscou a de Caleb na escuridão. Ele a pegou na hora, entrelaçou os dedos com firmeza. "Estou aqui", disse suavemente. Elisa virou para ele. Na penumbra mal podia ver o perfil dele, a linha da mandíbula, o brilho dos olhos olhando para ela. "Caleb", sussurrou, "pode me abraçar?" Sentiu como ele segurou o fôlego. Depois, com uma lentidão que parecia respeito, se aproximou. Deslizou um braço sob a cabeça dela, o outro ao redor da cintura, puxou-a contra o peito, com uma ternura que a fez querer chorar. Elisa apertou o rosto contra o pescoço dele, respirou seu cheiro de sabão e terra e algo que era só dele. "Está bom assim?" perguntou Caleb, a voz vibrando contra a testa dela. "Sim", murmurou ela. "Está perfeito." Ficaram assim por muito tempo, ouvindo a chuva bater no telhado, as batidas do coração um do outro. Elisa sentiu como a tensão que vivia em seu corpo há anos começava a soltar. Aqui, nestes braços, não havia cobranças, só calor e presença. "Elisa", disse Caleb depois de um tempo, "posso te beijar?" Ela levantou o rosto para ele. Sim. O beijo foi desajeitado, como era de se esperar de alguém que nunca tinha beijado. Os lábios dele apertaram contra os dela com muita força primeiro, depois quase nada. Mas havia algo bonito naquela falta de jeito, na forma como Caleb claramente estava tentando sentir, aprender, decorar. Elisa levou a mão à bochecha dele, guiou-o com suavidade, mostrou a ele como inclinar a cabeça, como mudar a pressão, como um beijo podia ser uma conversa sem palavras. Caleb aprendeu com uma atenção quase devota, as mãos tremendo levemente onde descansavam nas costas dela. Quando se separaram, os dois respiravam ofegantes. "Isso foi..." começou Caleb. "Foi bom", completou Elisa sorrindo no escuro. "Posso fazer de novo?" Ela riu suavemente. "Pode fazer quantas vezes quiser." E ele fez. Beijou-a com uma dedicação que falava de anos de fome guardada, de noites imaginando algo que nunca teve coragem de pedir. Elisa retribuiu, sentindo como seu próprio corpo acordava de um sono longo, redescobrindo sensações que achava esquecidas ou talvez nunca verdadeiramente conhecidas. Não foi além disso naquela noite, mas quando finalmente dormiram, enrolados um no outro, souberam os dois que tinham atravessado um portal que não tinha volta, e não queriam voltar. O domingo chegou com um céu limpo que parecia uma brincadeira com a tempestade de dias atrás. Caleb sugeriu ir à igreja, algo que não tinham feito desde o casamento. Elisa hesitou, lembrando dos olhares, dos sussurros mal escondidos. Mas Caleb insistiu com uma firmeza que não tinha mostrado antes. "Quero que te vejam comigo", disse ele. "Que saibam quem você é para mim." Vestiram-se com cuidado. Elisa prendeu o broche de prata no vestido azul escuro. Caleb colocou seu único terno decente. Na carroça, ele pegou a mão dela e não soltou durante todo o caminho. Quando chegaram à igreja, os rostos se viraram como sempre. Mas desta vez era diferente. Desta vez Caleb não baixou o olhar, não se encolheu. Ajudou Elisa a descer, ofereceu o braço, caminhou com ela para a entrada com a cabeça erguida. O reverendo Morrison os cumprimentou com um sorriso sincero. Dentro, procuraram um banco perto da frente. Elisa sentiu o peso de dezenas de olhares. Ouviu o cochicho crescendo. Reconheceu algumas vozes. Martha Bell, claro, com sua língua afiada. O Sr. Thompson, o dono da venda. As irmãs Whitmore, solteironas que achavam defeito em todo mundo. Olha como ele traz ela, como se fosse algo especial. Pobre rapaz, enganado por uma viúva precisada. Casamento por interesse, nada mais. Elisa sentiu como se apertava, como os velhos instintos de defesa começavam a levantar muros. Mas antes que pudesse se fechar, Caleb apertou a mão dela. Levantou-se, virou-se para as pessoas. O cochicho parou.
O nome da minha esposa é Elisa Rowan, disse Caleb, sua voz clara e firme ecoando no espaço. Ela é inteligente, corajosa e gentil. Veio até aqui sem conhecer ninguém, confiando na palavra de um desconhecido. Trabalha desde o amanhecer, cuida do nosso lar, me trata com uma paciência que eu não mereço. Fez uma pausa, sua mão apertando a de Elisa. E eu agradeceria que a tratassem com o respeito que ela merece, porque ela é a melhor coisa que já me aconteceu, e tenho orgulho de caminhar ao lado dela. Depois, diante do olhar espantado de 60 pessoas, ele se inclinou e beijou Elisa. Não foi um beijo de respeito na bochecha como o do casamento. Foi um beijo de verdade nos lábios, segurado o suficiente para não deixar dúvidas sobre seus sentimentos. Quando se separaram, o silêncio era total. Elisa sentia o rosto queimando, mas também algo, mais uma onda de carinho tão forte que quase a afogava. Caleb a tinha defendido. Tinha escolhido ela publicamente, sem dúvidas. Foi Martha Bell, surpreendentemente, quem quebrou o silêncio. Levantou-se do assento, os olhos brilhando com algo parecido com aprovação. Já estava na hora de alguém neste povoado escolher por amor em vez de interesse, disse em voz alta. Bem-vinda, Elisa Rowan. Outras vozes se juntaram. Não todas. Alguns rostos continuaram duros e sem aprovação. Mas pessoas suficientes acenaram, sorriram, murmuraram concordância. O reverendo Morrison tossiu, chamou a ordem com um sorriso quase escapando, deu início ao culto. Durante todo o sermão, Caleb não soltou a mão de Elisa, e quando saíram, várias mulheres se aproximaram dela. Falaram com mais calor do que antes. Perguntaram sobre receitas e costura e outras coisinhas que mostravam aceitação. No caminho de volta ao sítio, Elisa ficou em silêncio por um longo tempo. Caleb finalmente perguntou: Você está chateada? Ela olhou para ele, este homem que tinha tremido ao beijá-la pela primeira vez e que agora a tinha defendido diante de todo o povoado. Não, disse ela. Estou agradecida. Ninguém nunca tinha feito algo assim por mim. Farei o que for preciso, respondeu Caleb simplesmente, para que saiba que não está sozinha. Elisa sentiu lágrimas arderem nos olhos. Deixou-as cair sem vergonha. Naquela noite, quando deitaram, já não havia espaço entre eles. Dormiam enrolados, as respirações entrando no mesmo ritmo na escuridão, duas pessoas que tinham começado como estranhos e que estavam se transformando, lenta mas sem volta, em algo mais. Passaram-se mais 2 semanas. 2 semanas de beijos roubados na cozinha, de mãos dadas debaixo da mesa, de abraços que duravam cada vez mais. Caleb estava ficando menos tímido, mais disposto a começar o contato. Elisa se surpreendia buscando por ele, esperando o momento em que ele chegasse do campo para poder tocá-lo, ter certeza de que era real. Mas havia algo ainda sem resolver entre eles. Uma tensão que crescia, doce mas teimosa. Aparecia nos olhares que duravam demais, nos beijos que ficavam profundos antes que um dos dois se afastasse, na forma como os corpos se apertavam mais perto cada noite. Uma tarde, enquanto Elisa preparava o jantar, Caleb entrou e a abraçou por trás. Deu um beijo no pescoço dela. Ela se encostou nele, sentindo a firmeza do peito dele contra as costas dela. Elisa, murmurou ele contra a pele dela. Preciso te perguntar uma coisa. Diga, quando saberei que você está pronta? Para... A voz dele falhou um pouco. Para tudo. Elisa virou nos braços dele, olhou o rosto dele. Viu fragilidade ali, e desejo, e medo de errar. Não sei, admitiu. Mas acho que saberei quando chegar o momento. Isso está bem? Caleb assentiu, embora seus olhos mostrassem frustração. Não com ela, mas com ele mesmo. Quero fazer direito, disse. Quero que seja diferente para você. Melhor. Elisa tocou a bochecha dele. Já é diferente, já é melhor. Porque você me pergunta, porque você se importa. Isso é mais do que eu tive antes. Naquela noite, depois do jantar, sentaram na varanda olhando as estrelas. Caleb apontava constelações, contava as histórias que o pai dele tinha ensinado. Elisa escutava, a cabeça apoiada no ombro dele, sentindo o tremer da voz dele. Caleb, disse depois de um tempo, me conte sobre a sua primeira vez imaginando estar com alguém. Ele
Endureceu. Por quê? Porque quero te conhecer. Até as partes que te dão vergonha. Caleb respirou fundo. Eu tinha 19 anos. Tinha uma moça no povoado, Rebecca Hollis. Era gentil comigo. Sorria para mim quando eu ia comprar mantimentos. Uma noite sonhei com ela Bom, acordei me sentindo envergonhado e confuso. Não sabia se era normal sentir essas coisas. Não tinha ninguém para perguntar. É normal, disse Elisa suavemente. É humano. E você? Perguntou ele. Alguma vez? Imaginou algo diferente? Algo que quisesse, mas não teve? Elisa pensou na pergunta. Era íntima. Mais do que tinha dividido com qualquer um. Imaginava que alguém me tocasse com ternura, disse finalmente. Que levasse seu tempo. Que se importasse se eu sentia prazer ou só dor. Fez uma pausa. Imaginava me sentir vista. Caleb a abraçou mais forte. Eu te vejo. Sussurrou contra o cabelo dela. O tempo todo. Você é a coisa mais linda que já conheci. Elisa virou nos braços dele. Beijou-o com uma força que surpreendeu os dois. O beijo ficou profundo. Mãos começaram a explorar. Respirações aceleraram. Quando finalmente se separaram, os dois tremiam. Elisa, disse Caleb, a voz rouca. Você quer? Ela olhou nos olhos dele. Viu o desejo e o cuidado misturados ali. A pergunta que ele não tinha coragem de completar. Sim, sussurrou. Mas preciso que vá devagar. Que me diga se gosta do que eu faço. Que não finja nada. Nunca fingiria com você. Levantaram, caminharam para o quarto, de mãos dadas. Caleb acendeu uma única lamparina, deixando o quarto na penumbra. Pararam perto da cama, olhando-se. Não sei por onde começar, admitiu ele. Elisa pegou a mão dele, levou-a aos botões do seu vestido. Comece aqui. Com dedos desajeitados, Caleb desabotoou cada botão, a respiração ficando mais errada a cada um. Quando o vestido caiu, quando viu Elisa de roupa de baixo, ficou parado, apenas olhando com um respeito que a fez se sentir linda pela primeira vez em anos. Você é perfeita, sussurrou. Não sou, disse ela. Tenho cicatrizes. Meu corpo não é jovem. Para mim você é, insistiu ele. Perfeita. Elisa o ajudou a se despir, revelando o corpo dele magro, mas forte, marcado pelo trabalho. Quando finalmente estavam nus um na frente do outro, houve um momento de dúvida. Depois Elisa estendeu a mão, tocou o peito dele, sentiu o coração bater selvagem sob seus dedos. Vem, disse ela, guiando-o para a cama. O que veio depois foi lento, parado por perguntas. Sussurradas e respostas guiadas. Elisa mostrou a ele onde tocar, como tocar. Caleb aprendeu com uma dedicação que parecia adoração. Quando houve dor, ela disse a ele, e ele parou na hora, esperou, ajustou. Quando houve prazer, ele sorriu como se tivesse ganho algo precioso. Não foi perfeito. Houve momentos desajeitados, ajustes precisos, risadas nervosas quando algo não funcionou como esperavam. Mas foi real, foi honesto. E quando finalmente terminou, quando ficaram enrolados e sem fôlego, Elisa chorou. Eu te machuquei? Perguntou Caleb na hora, pânico na voz. Não, soluçou ela. É só que nunca pensei que pudesse ser assim. Que alguém pudesse me fazer sentir segura e desejada ao mesmo tempo. Caleb a abraçou mais forte. Deu beijos na testa dela, nas bochechas, nas pálpebras fechadas. Você sempre estará segura comigo, prometeu. Sempre. Dormiram assim, os corpos se ajustando um ao outro, com a novidade dos amantes. E na escuridão do quarto, o broche de prata sobre o móvel brilhou suave com a luz da lua, testemunha silenciosa de algo frágil que tinha ficado forte. A carta chegou numa terça à tarde. Elisa a encontrou quando foi ao povoado comprar farinha. O carteiro olhou para ela com curiosidade quando entregou, notando o selo de Boston. Elisa guardou a carta na bolsa com mãos trêmulas. Esperou até estar de volta ao sítio para abrir. A letra era de sua cunhada, Margaret. O marido dela, irmão do falecido marido de Elisa, tinha morrido faz pouco, deixando ela com dívidas e 3 filhos. Precisava de ajuda. Pedia que Elisa voltasse para Boston nem que fosse por um tempo, para ajudá-la a resolver as coisas da herança. Elisa leu a carta 3 vezes, sentindo como cada palavra a puxava para um passado que tinha tentado deixar para trás.
Margaret tinha sido boa com ela durante o primeiro casamento, a única pessoa naquela família que a tratava como algo mais que um erro tolerado. Ela devia algo. Quando Caleb chegou naquela noite, a encontrou sentada à mesa, a Beyoncé, carta aberta na frente dela. Ele soube na hora que algo estava errado. O que aconteceu? Elisa entregou a carta sem falar nada. Caleb leu devagar, a expressão ficando fechada a cada linha. Ela quer que você volte, disse finalmente. Não era uma pergunta. Só por um tempo. Margaret está sozinha, não tem mais ninguém. E o que você quer fazer? Elisa levantou o olhar. Era a pergunta certa, a que seu primeiro marido nunca tinha feito. Não quero ir, admitiu, mas sinto que devia. Ela foi gentil comigo quando ninguém mais era. Caleb sentou ao lado dela, pegou a mão dela. Se você for, você volta? A pergunta trazia um peso de fragilidade que quebrou o coração dela. Claro que eu voltaria. Este é meu lar agora. Você é meu lar. Quanto tempo você precisaria ficar lá? Não sei. Algumas semanas, talvez. Um mês, no máximo. Caleb assentiu devagar, embora seus olhos mostrassem dor. Então você devia ir. Tem certeza? Não, disse ele honestamente. Estou apavorado de você ir e perceber que prefere Boston, que prefere sua vida de antes, que eu não sou o bastante. Elisa passou para o colo dele, segurou o rosto dele com as mãos. Caleb Rowan, me escuta. Não tem nada em Boston que eu queira mais que isto, mais que você. Mas se eu não fosse deixar Margaret quando ela precisa de mim, nunca vou me perdoar. E isso vai estragar o que temos aqui. Ele fechou os olhos, encostou a testa na dela. Eu sei. É só que acabamos de nos encontrar. Não quero te perder. Você não vai me perder. Naquela noite fizeram amor com uma força nova, como se tentassem se gravar um no outro. Depois, enquanto Elisa dormia nos braços dele, Caleb ficou acordado, olhando o teto, lutando contra o medo que fechava sua garganta. Os dias seguintes foram de preparo. Caleb insistiu em levar ela até o povoado, em garantir que tivesse dinheiro suficiente para a viagem, em comprar uma passagem de primeira classe na diligência. Escreva para mim, disse ele quando chegou o momento de partir. Todo dia se puder. Preciso saber que você está bem. Eu vou escrever, prometeu Elisa com lágrimas correndo pelas bochechas. O beijo de despedida foi longo, desesperado. Quando finalmente se separaram, Caleb colocou algo na mão dela. Era uma pedra pequena, lisa, do riacho que dividia a propriedade. Para você lembrar do caminho de volta, disse com a voz quebrada. Elisa fechou os dedos na pedra, sentindo o peso firme. Não preciso de lembrete, mas vou levar sobre meu coração, de qualquer jeito. A diligência partiu com o sol alto. Elisa virou para olhar pela janela. Viu Caleb parado sozinho na rua do povoado, a figura dele ficando menor até sumir. Apertou a pedra na mão e rezou para que as semanas passassem rápido. Boston era exatamente como Eliza lembrava. Barulhenta, apertada, cheia de cheiro de fumaça e cavalos e gente amontoada. Sentiu-se estranha, andando por ruas que uma vez foram conhecidas, como se fosse um fantasma visitando uma vida que já não era dela. Margaret morava em uma casa simples no subúrbio, com seus 3 filhos e o peso visível da perda recente. Quando viu Elisa, desabou nos braços dela, soluçando com uma dor que era muito conhecida. Elisa a segurou, murmurou palavras de carinho e se instalou no quarto de visitas com o gosto amargo da saudade já morando na garganta. Os dias encheram-se de advogados e papéis, de listas e dívidas, de decisões difíceis sobre o que vender e o que guardar. Elisa trabalhou sem parar, usando as forças que tinha ganho, cuidando da própria viuvez. Pelas noites escrevia cartas para Caleb, cartas longas onde contava tudo e nada, onde dizia quanto sentia falta dele, quanto queria estar de volta ao sítio. As cartas dele chegavam com uma rapidez que surpreendia. Eram mais curtas que as dela, com letra caprichada que mostrava quanto esforço custava escrever. Contava sobre o sítio, sobre como o potro novo finalmente tinha aceitado a cela, sobre como tinha consertado o telhado do celeiro sozinho. Nunca falava da solidão direto, mas Elisa podia ler entre as linhas, nos espaços entre as palavras, na forma como assinava cada carta. Seu esperando, Caleb.
Uma tarde, enquanto organizava os livros de contas do cunhado, Margaret perguntou: "Você é feliz lá, no interior?" Elisa levantou o olhar surpresa com a pergunta. "Sim, muito feliz." "Seu primeiro casamento..." Margaret fez uma pausa sem jeito. "Sei que meu cunhado não foi gentil com você. Quando ele morreu, me senti aliviada. Por você." Elisa assentiu devagar. "Caleb é diferente, é gentil. Me pergunta o que eu quero, me escuta." Margaret sorriu com tristeza. "Parece que você encontrou o que todas nós buscamos e poucas acham." "E você?" perguntou Elisa. "Eu amei meu marido", disse Margaret, "mas tinha dias em que me sentia invisível. Acho que isso é o casamento para a maioria de nós." "Não precisa ser", respondeu Elisa suavemente. Passaram-se 3 semanas. As coisas começaram a se resolver. Margaret achou trabalho como costureira. As crianças se adaptavam. Uma manhã, enquanto tomavam chá, Margaret disse: "Você já pode ir, não pode? Já fez mais do que o bastante." Elisa sentiu alívio e culpa misturados. "Você vai ficar bem?" "Vou ficar bem." Margaret apertou a mão dela. "Vá para o seu marido. Volte para onde precisam de você de verdade." Naquela tarde, Elisa mandou um telegrama: "Volto em 3 dias. Saudades, Elisa." A resposta veio em horas. "Te espero. C." A diligência chegou a Dry Willow ao anoitecer. Eliza desceu com sua mala, procurando com os olhos. E lá estava Caleb, de pé perto da carroça, com um buquê de flores do campo nas mãos e uma expressão no rosto que a fez correr para ele sem ligar para quem olhava. Encontraram-se no meio da rua poeirenta. Caleb soltou as flores, levantou-a do chão, girou com ela enquanto ela ria e chorava ao mesmo tempo. Quando a desceu, beijou-a como se fosse ar e ele estivesse se afogando. "Achei que este mês não ia terminar nunca", murmurou contra os lábios dela. "Eu também." O caminho para o sítio foi uma sucessão de beijos roubados, de mãos que não podiam se soltar, de palavras atropeladas contando tudo de uma vez. Quando chegaram, Caleb praticamente a carregou para dentro de casa. "Senti sua falta", disse ele beijando o pescoço dela. "Cada maldita noite." "Me mostre", sussurrou Elisa. O que veio depois foi urgente e carinhoso ao mesmo tempo, uma afirmação do que tinham construído e temido perder. Depois, enrolados nos lençóis, Caleb desenhou o rosto dela com os dedos. "Não vá embora de novo", pediu. "Não por tanto tempo." "Não vou, a não ser que você venha comigo." Ele sorriu, beijou-a suavemente. "Onde você for, eu vou. Isso eu aprendi." Os meses seguintes trouxeram mudanças pequenas, mas profundas. Elisa se enturmou mais no povoado, ajudando Martha Bell com seu jardim, ensinando os filhos de Margaret a lerem cartas semanais. Caleb ficou menos fechado, falava com os vizinhos, até ria em público. Uma tarde de primavera, enquanto trabalhavam juntos na horta, Elisa disse: "Estou feliz." Caleb olhou para ela com terra nas mãos e amor nos olhos. "Eu também." "Não", insistiu ela. "Escuta, sou feliz. Realmente, completamente feliz. Não sabia que era possível sentir isto." Caleb deixou a pá. Ajoelhou-se na frente dela, pegou as mãos dela entre as suas. "Você me ensinou que era possível. Me ensinou que eu não estava quebrado, só com medo. Me ensinou a tocar e ser tocado, a falar e ser ouvido." Elisa sentiu lágrimas quentes. "E você me ensinou que eu podia ser amada sem condições, que meu corpo é meu, que o silêncio pode ser confortável e as palavras podem ser honestas." Beijaram-se entre as filas de vegetais, com o sol da tarde banhando os dois em luz dourada. Naquela noite, enquanto jantavam, Caleb tirou algo do bolso. Era um anel novo, mais trabalhado que o do casamento, com uma pequena pedra verde presa. "Sei que já somos casados", disse ele com voz nervosa, "mas quero te dar isto como promessa, de que cada dia eu te escolheria de novo, de que o que temos não é só um papel, é amor." Era a primeira vez que usava aquela palavra direto. Elisa sentiu como algo crescia em seu peito, quente e brilhante. "Eu também te amo", disse ela, e as palavras pareceram uma libertação. "Te amo, Caleb Rowan." Ele deslizou o anel no dedo dela junto com a aliança. Depois beijou seus dedos com respeito. Chegou um dia de verão quando Elisa acordou antes de Caleb. Algo incomum.
A luz do sol entrava suave pela janela, pintando tudo de tons rosa e dourado, que deslizavam pelas paredes de madeira como tinta diluída em água. Ficou quieta, observando seu marido dormir. A forma como o peito dele subia e descia com um ritmo calmo, como os cílios faziam sombras delicadas nas bochechas, a linha relaxada da boca, que quando acordado muitas vezes se apertava com preocupação ou foco. Uma das mãos dele descansava no colchão entre eles, a palma para cima em um gesto de abertura sem querer. Elisa estendeu a dela e a cobriu, suavemente, sentindo o calor da pele, a grossura dos calos ganhos com trabalho honesto. Caleb murmurou algo sem sentido em sonhos, seus dedos fechando por instinto nos dela mesmo dormindo, como se o corpo dele soubesse buscar por ela. Pensou na mulher que tinha descido da diligência fazia quase um ano, carregando uma mala de couro gasta e um passado que pesava como chumbo nos ossos. Aquela mulher estava perdida, navegando pela vida como barco sem âncora, buscando algo que não sabia nomear. Tinha aceitado um casamento por carta porque parecia a única opção que tinha, não porque esperava a felicidade dele. Tinha chegado preparada para outro tipo de solidão, aquela que se vive acompanhada, mas não vista. E, no entanto, aqui estava, mudada, feliz de jeitos que nunca imaginou possíveis. Levantou-se com cuidado para não acordar ele. Vestiu um hobby de algodão macio que Caleb tinha dado de presente no mês passado e saiu para a varanda descalça. O ar da manhã era fresco na pele, trazia o cheiro de mato e da terra úmida de orvalho. O sítio acordava devagar ao redor. Os pássaros começavam sua cantoria matinal. As vacas se mexiam lentas nos currais. O céu ficava claro, minuto a minuto, mudando de azul escuro para azul claro, com nuvens rosa. Tocou o broche de prata que sempre levava preso agora no hobby, sentindo as asas do pássaro sob os dedos, a herança de uma mulher que não conheceu, mas que tinha dado ao filho a capacidade de amar com carinho. Depois, tocou o anel novo que brilhava perto da aliança na mão esquerda, a pedra verde pegando a luz cedo como uma promessa firme. 1 ano, 12 meses, 52 semanas de aprendizado um com o outro, de tropeços e descobertas, de construir algo sobre alicerces que no começo pareciam frágeis demais para aguentar um futuro. Ouviu passos suaves atrás dela, reconheceu o jeito dele antes de virar. Caleb apareceu na porta, descalço e bagunçado, com o cabelo caindo na testa e os olhos ainda quase fechados de sono. Sem dizer nada, pegou uma manta do encosto da cadeira e colocou nos ombros dela com uma delicadeza que já era costume entre eles. Estava frio, explicou com voz rouca de sono, abraçando ela por trás, o queixo dele encostado no topo da cabeça dela. Elisa encostou nele, sentindo o calor dele passar pelo tecido do hobby, a firmeza do peito dele contra as costas dela, a batida certa do coração que agora conhecia tão bem quanto o seu. Encaixavam-se juntos de um jeito que no começo tinha sido estranho e que agora parecia que não podia ser de outra forma, como duas peças de um quebra-cabeça que finalmente acharam o lugar. "Sabe que dia é hoje?" perguntou ela, a voz suave no silêncio da manhã. "Não", murmurou ele contra o cabelo dela. "Faz exatamente 1 ano que cheguei em Dry Willow." Sentiu Caleb endurecer um pouco, pensando na informação. Depois deu um beijo lento e com vontade no topo da cabeça dela, outro na têmpora, como marcando o momento. "Você se arrepende?" perguntou ele. E embora a voz tentasse parecer normal, Elisa sentiu a fragilidade escondida na pergunta. Virou nos braços dele para olhar direto nos olhos dele, aqueles olhos escuros que tinham olhado para ela com pavor e respeito, com desejo e carinho, que tinham aprendido a ler ela tão bem quanto ela tinha aprendido a ler os dele. "Nem um único dia", disse com a força de uma certeza total. "Nem um único momento, nem mesmo os difíceis." Caleb sorriu, aquele sorriso pequeno e sincero que mudava o rosto dele, que ela tinha visto crescer com os meses desde aquele primeiro sorriso tímido na estação de diligências. "Eu também não." Fez uma pausa, o polegar dele acariciando a bochecha dela. "Embora os primeiros meses tenham sido apavorantes." "Foram", concordou ela, rindo baixinho ao lembrar. "Eu com minha mala pronta no estábulo.
Você chorando no feno, os dois tão perdidos e assustados. Mas valeu a pena, disse ele. Cada momento desajeitado, cada silêncio chato, cada medo. Valeu a pena para chegar aqui, nisto. Ficaram assim, abraçados na varanda, enquanto o mundo acordava ao redor. O sol terminava de subir sobre as montanhas longe, os raios chegando ao vale e pintando tudo de dourado. Elisa observou como a luz tocava cada coisa. O celeiro com o telhado recém-consertado, os currais onde o gado começava a comer, a horta onde tinham plantado juntos cada semente, as montanhas que tinha aprendido a conhecer por nome e desenho. Este lugar tinha virado dela de jeitos que Boston nunca foi, não pela terra ou pelas construções, mas pelas lembranças costuradas em cada canto. A cerca onde Caleb tinha ensinado ela a assobiar para chamar os cavalos. O salgueiro perto do riacho, onde tinham feito o primeiro piquenique. A cozinha, onde ele tinha aprendido a beijar ela sem medo. O quarto onde tinham descoberto juntos que a intimidade podia ser algo bonito quando se construía sobre confiança. Pensou em todos os amanheceres que viriam, nas estações que mudariam, pintando o lugar de cores diferentes. Teria invernos duros onde teriam que trabalhar o dobro para manter o gado a salvo. Teria verões quentes onde o riacho secaria e teriam que economizar a água. Teria dias difíceis, discussões sobre dinheiro ou decisões do sítio, momentos onde a raiva ou o cansaço faria dizerem coisas que não sentiam. Mas também teria isto, a certeza de ser amada sem condições, de ser vista inteira e ainda assim escolhida, de ter achado um lugar para pertencer, não apesar das cicatrizes, mas com elas. Caleb beijou a testa dela com uma lentidão de respeito. Depois as pálpebras fechadas, a ponta do nariz, finalmente os lábios num contato suave que tinha gosto de promessa renovada. No que você pensa? Sussurrou contra a boca dela. Em que achei meu lar? Respondeu Elisa, os olhos buscando os dele. Não neste sítio, embora eu o ame. Não neste povoado, embora já me sinta parte dele. Meu lar é você, sua paciência, sua honestidade, seu jeito de me amar como se eu fosse algo precioso e forte ao mesmo tempo. E o meu é você, disse ele, a voz cheia de emoção. Sempre será você. A mulher que desceu daquela diligência e mudou tudo, que me ensinou que eu não estava quebrado, só esperando, que me mostrou que o amor pode ser construído, que não precisa vir como um raio, mas crescer como as plantas na horta, devagar, mas com raízes fundas. O sol banhou todo o vale então, iluminando cada canto com luz nova e brilhante. As sombras da noite sumiram, dando lugar a um dia que prometia calor e vida. Um vento suave mexeu o cabelo de Elisa, trazendo o canto longe de um pássaro que ela tinha aprendido a reconhecer, que Caleb dizia que avisava tempo bom. E naquele momento, Elisa Rowan soube com toda certeza que tinha sido mudada. Não pelo mapa que tinha atravessado, nem pelas situações que a trouxeram aqui, mas pelo amor paciente e honesto de um homem que tinha temido não ser o bastante e que acabou sendo exatamente o que ela precisava. Pela decisão de cada dia de ficar, de falar em vez de calar, de tocar em vez de recuar, de construir em vez de proteger. Duas pessoas marcadas por perdas e medos diferentes, que escolheram ficar quando teria sido mais fácil ir embora, que escolheram aprender quando teria sido mais simples desistir, que escolheram, dia após dia, construir algo bonito e firme a partir da fragilidade e da dúvida. Eu te amo, disse Elisa, e as palavras já não tinham o peso do medo ou da novidade, mas a leveza do costume feliz. Hoje e amanhã, e todos os dias que vierem, e eu a você, respondeu Caleb, apertando ela mais contra ele. Em cada amanhecer que virmos juntos, e isso decidiram sem precisar de palavras enquanto o mundo acordava todo ao redor e o dia se abria na frente deles, cheio de chances comuns e especiais ao mesmo tempo, era mais do que o bastante. Era tudo o que precisavam. Era exatamente o que estavam buscando sem saber. Uma segunda chance de fazer as coisas direito, de serem vistos e amados inteiros, de acharem no outro um lar que não dependia de paredes, mas de escolha de um pelo outro e renovada todo dia. O vento soprou mais forte, mexendo as folhas do salgueiro lá longe,
E Elisa fechou os olhos, guardando este momento. O calor do sol no rosto, o peso dos braços de Caleb em volta dela, o canto dos pássaros misturado com o barulho longe do riacho, a sensação de paz total que a enchia de dentro para fora. Tinha chegado a Dry Willow buscando abrigo e tinha achado renascimento. Tinha aceitado um casamento sem amor e tinha descoberto que o amor podia ser construído com tempo, paciência e a coragem de se mostrar. Tinha tido medo de estar quebrada e tinha aprendido que só estava esperando as mãos certas para segurá-la enquanto se curava. Devíamos entrar, murmurou Caleb finalmente, embora nenhum dos dois se mexesse. Fazer o café, começar o dia. Num momento, disse Elisa, segurando nele um pouco mais forte. Só quero ficar aqui mais um momento. E ficaram, duas figuras abraçadas numa varanda, enquanto o sol terminava de pintar o céu de azul, brilhante, enquanto as sombras ficavam curtas e o dia prometia calor e trabalho, e todas as pequenas rotinas que faziam uma vida dividida. Uma vida que tinham escolhido, juntos, contra todas as chances e medos. Uma vida que, finalmente, parecia um lar.